Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, nós iremos tratar de um assunto bastante significativo: saúde mental e emocional. O nosso convidado desta noite é o psicanalista e palestrante Luiz Cláudio De Rocco. Luiz Cláudio, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, prazer é meu. Luiz Cláudio, é um tema realmente bastante importante. Como que nós poderíamos definir o que é de fato saúde mental e emocional? Como que nós juntamos esses dois elementos, a mente e a emoção? Até segundo a Organização Mundial de Saúde, nós não temos uma definição clara, específica, do que é saúde mental e emocional, para a gente colocar assim de forma padrão. Existe, né? Mas a saúde mental e emocional, juntando as duas, a gente pode colocar o seguinte, que é um elemento de fatores que envolve o dia a dia das pessoas. Então nós temos aí vários conceitos e várias situações que acontecem no dia a dia. Por exemplo, a pessoa acorda de manhã lá, normalmente a pessoa fala assim, acordei com o pé esquerdo. Eu, graças a Deus, acordo com os dois, o pé esquerdo e o direito, porque senão a gente vai ficar... Mas quando a pessoa já coloca essa predisposição na sua mente, eu acordei com o pé esquerdo, ela praticamente está dizendo, olha, hoje não vai ser um bom dia. Quer dizer, isso é um aspecto mental que acaba determinando outros setores da nossa vida. Acaba até determinando o teu emocional, porque aí tem aquela outra situação. Hoje de manhã, de repente a pessoa chegou e falou assim, comentou com a outra pessoa, bom dia, o outro já fala assim, bom dia por quê? O emocional dela já foi juntando com aquela saúde. E também um conjunto de fatores. Muitas vezes a pessoa passando por um problema, uma perca familiar, passou por um problema de demissão no emprego, nós temos visto hoje a crise que está no país, então está passando por um momento de crise financeira. Essa saúde mental da pessoa acaba ficando um pouco mais debilitada. Ou seja, os elementos externos, eles também afetam a nossa saúde mental. Ou é a nossa questão mental que acaba determinando os aspectos externos? Como funciona isso? As duas coisas. Eu digo que as duas coisas. Eu sempre defino as duas coisas. Na minha definição, saúde mental e emocional, eu coloco como assim. Se você coloca de manhã, ou à noite, depende do horário. Eu gosto de usar de manhã. De manhã, quando a pessoa levanta e coloca assim, poxa, hoje eu quero fazer um bom trabalho, hoje eu quero fazer o melhor por mim, para mim, então isso muda um pouco. Porque mesmo com os elementos externos, ela não vai acabar se sentindo tão depressiva, um estado depressivo. Até um dia já foi comentado aqui no programa pelo Dr. Juarez, muito bom, foi comentado por ele, mas a pessoa entra num estado depressivo. E aí, com isso, ela também vai entrando numa saúde mental deteriorada. E saúde mental aí envolve cultura, envolve o que ela lê, se ela não lê, o que ela tem ouvido, o que ela não tem ouvido, a situação cultural também que ela vive. Você tem pais que são muito austeros, nós chamamos isso de castração do complexo de Édipo. Então, se você tem pais muito austeros que chegam ali sempre estão castrando ou cortando muitas coisas dos filhos, chega um determinado momento em que a saúde mental dessa criança vai ter que ir para o nosso consultório, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psicanalista, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um profissional da área, porque a coisa ficou um pouco mais complexa. Luiz Cláudio, tem uma história que diz o seguinte, que o ser humano, na Idade Média, por exemplo, ele diz que passava a vida toda, ele não andava mais do que 35 quilômetros do espaço onde ele havia nascido. O homem moderno conquistou o espaço, foi muito longe, mas alguns psicólogos afirmam, olha, ainda existe uma estradinha pouco percorrida que o ser humano tem dificuldade de avançar, que é justamente a estrada que liga a mente ao coração, talvez traduzindo, a razão à nossa emoção. De fato, talvez aí esteja um dos grandes problemas que o ser humano tem que enfrentar? Hoje em dia você agir, eu costumo falar das culturas, a cultura oriental, a cultura ocidental. A cultura oriental, normalmente, ela é uma cultura que abrange um pouco mais a situação de você olhar. Os orientais, eles agem muito mais pela razão. Nós, latinos, somos muito mais emoção que razão. A gente primeiro fala para depois pensar no que falou. E aí você vê
muitas situações que acabam sendo constrangedoras, sendo complicadas, e as pessoas às vezes se colocam numa teia, né? A gente coloca como se fosse uma teia de aranha, se coloca numa teia em que ela não consegue mais sair. Na verdade, pelo que você diz, nós precisaríamos ter um equilíbrio. Mente e razão, aliás, a mente e a razão com o coração, o sentimento, né? A razão e a emoção, e ao mesmo tempo ter o quê? Ter isso bastante fortalecido no sentido que a gente pudesse o quê? Enfrentar as adversidades exteriores. Exatamente, porque quando a gente tem uma saúde mental, que aí entra essa questão, que eu abordo bastante isso nas empresas onde eu passo, que quando a gente tem uma situação com a nossa saúde mental, ou seja, com o nosso emocional, com a nossa vida, a gente sabe que está bem mentalmente, muito provavelmente a gente vai conseguir alcançar os objetivos. Lógico que aí existem fatores que muitas vezes você vai cair, mas você vai saber se levantar. Tem muita gente que fala assim, o tombo é grande, mas eu não fico preocupado muito com o tombo, eu fico preocupado mais com como é que a pessoa levanta, como é que nós vamos levantar quando existe a queda. E aí entra esse equilíbrio. Mas para a gente conseguir esse equilíbrio é muito difícil. Nem nós, vamos dizer assim, considerados um pouco mais preparados, às vezes conseguimos manter o equilíbrio. Tem dia também que a gente não está bem, tem dia que a gente amanhece, que olha para o céu e fala, poxa, né, tá aquela história do ipê. Tem gente que olha para o ipê que ele está florido e aí tem um que fala assim, poxa, olha que ipê lindo, que ipê maravilhoso, né? Esse ipê está cheio de flores. Aí o outro olha e fala assim, nossa, mas ele faz uma sujeira, né? Esse ipê está cheio de flor, vai me dar trabalho. Então, a maneira de você olhar muitas vezes as coisas é que complica. Talvez para sintetizar o que você fala, viria uma pergunta bastante emblemática, você até já antecipou um pouco a resposta. Para quem nos ouve e nos assiste, como que nós podemos aprender, um aprendizado mesmo, a assegurar esse equilíbrio? Haveria aí um aprendizado para isso? Eu chamo mais de, em vez de um aprendizado, um adestramento. A gente tem na questão de a gente tem que adestrar a nossa mente. Às vezes a palavra choca um pouco, mas a palavra que eu uso é essa, né? Nós temos que colocar constantemente, diariamente, exercícios para a nossa mente. Então aí a gente tem, por exemplo, no consultório, a gente passa para algumas pessoas, determinados pacientes que precisam dessa situação, a gente passa para eles alguns exercícios mentais que durante o dia ou durante algum tempo ele vai fazer, também não pode ser a vida toda, mas que durante algum tempo esses exercícios vão fazer efeito na vida dele. Quer dizer, da mesma forma que nós temos um incentivo da parte médica, sobretudo, que façamos exercícios físicos para o nosso corpo, também é uma necessidade que nós tenhamos exercícios para a nossa própria mente. Exercícios mentais, porque tudo remete, no meu ponto de vista, tudo remete à questão que a gente tem da nossa infância. Né? Muitas coisas que estão hoje bloqueando a nossa saúde mental, o nosso crescimento, o nosso sucesso, está lá está intimamente ligado à nossa infância. Por exemplo, uma criança que cresceu, ela fez uma coisa boa, e o pai, ou a mãe, o responsável nunca elogiou essa criança. Ou chega lá, você não fez mais que o que é obrigação. Né? Ou até aquela questão da barganha. A criança fala assim, olha, então se você quer ganhar uma bicicleta no final do ano, você vai ter que passar na escola. A gente ouvia muito isso quando era criança. Então você acaba sendo uma questão de barganha. Então você tem que fazer isso para você ganhar aquilo. Mas você não, dificilmente tem uma pessoa, ou tem uma família, tem uma constituição familiar, que a pessoa chega e trabalha com você e fala assim, olha, você fez um bom trabalho, mas daqui para frente, será que você consegue tirar um pouco mais? Tem um professor nos Estados Unidos que ele trabalha com os filhos dele, que é interessante. Ele faz os filhos dele sempre dar uma palestra para a família. Então ele pediu para o pai um brinquedo, lá um aparelho. E ele chegou e falou assim, olha, ótimo, então no jantar você vai preparar o seu discurso, a sua argumentação, você vai argumentar por que você merece ganhar esse aparelho e por que você tem que ganhar esse aparelho. E no jantar, então, a criança durante o dia desenvolveu, preparou toda a argumentação e chegou, explanou na hora da janta. Ou seja, foi uma preparação mental e emocional. A criança estava preparada emocionalmente, não é simplesmente para falar daquele momento e por causa do brinquedo, mas preparou ela para a vida. Que ela vai saber argumentar, ela vai saber planejar, ela vai saber o momento certo das coisas, ela vai saber o porquê que ela tem que conseguir aquilo ou quando ela tem que conseguir aquilo. Interessante, pelo que você fala, dá para entender o seguinte, a questão da saúde mental e emocional, ela está vinculada diretamente com a nossa formação biográfica, ou seja, o contexto familiar, tudo isso tem o quê? Um plano de determinação na qualidade dessa saúde. E você coloca um outro ponto anteriormente que é também vinculado à questão cultural. Quer dizer, são dois elementos que determinam
A questão do espaço onde você está sendo formado, educado, ela tem uma influência direta, mas também o aspecto mais amplo, social, que é o aspecto cultural, que também determina nesse aspecto. Também determina. Mesmo? Por exemplo, uma criança, hoje você vê muito mais, usar o exemplo da performance esportiva. Tem muitos jogadores, muitos atletas que acabam se perdendo. Um exemplo, nós tivemos vários exemplos de atletas aí que foram muito bem dentro do seu ramo de profissão, mas que nos bastidores acabaram se envolvendo com drogas, com bebida e prostituição e outros fatores aí, pessoa não estava preparada, tem atores, atrizes, enfim, pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas mentalmente sempre está faltando algo. Então, mas você vai olhar um pouco a história daquela pessoa, vai olhar o histórico dele, ele geralmente teve uma situação familiar um pouco mais delicada, não teve uma boa relação com o pai, não teve relação no meio onde ele estava vivendo, ou não era com a vizinhança, ou era com a escola, ou era com o bairro onde ele estava localizado. Acabou convivendo. E tem gente que supera tudo isso. Luiz Cláudio, você também que é palestrante e trabalha com empresas, esse é um aspecto que interfere hoje diretamente na questão da produção, né? Porque a atividade empresarial, muitas vezes, ela está focada para um aspecto funcional, né? A produtividade, o cumprimento de metas. Mas hoje também é uma preocupação das empresas com esse aspecto mais relacional dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Ou seja, a questão da educação hoje, no aspecto emocional, no aspecto racional, é um elemento também indispensável que nós podemos aplicar às empresas. Com certeza, porque se a gente olhar, hoje as empresas elas querem o seguinte, querem um profissional bom, técnico, mas que ele tenha bom relacionamento com os demais. O equilíbrio relacional. O equilíbrio relacional. E aí o que acontece? Se ele não tem um bom relacionamento com os demais colegas de trabalho, na verdade ele vai acabar sendo uma peça ruim, que vai acabar estragando a engrenagem toda da empresa e isso vai acabar interferindo na produção, lógico, de boa qualidade e a convivência, que aí todos que estavam... Você trabalha harmoniosamente, você já não tem mais prazer em trabalhar ali, você começa a criar problemas para os demais. Eu sei que o papo está muito gostoso, mas para a gente ir encaminhando o final do nosso debate, onde entra aí o papel, de fato, do psicanalista? Quer dizer, qual a contribuição que o psicanalista traz hoje para a sociedade, para as pessoas no modo geral, na tentativa de equacionar esse equilíbrio que você fala para nós? O psicanalista hoje, ele está no meio, vamos dizer assim, intermediador. Ele vai começar a intermediar, ele está intermediando hoje essa barreira que existia. Porque existem bons profissionais psicólogos, existem bons profissionais, e nós trabalhamos em conjunto da psiquiatria, mas o psicanalista hoje ele tem vindo também para cumprir esse papel, olhando o lado do empreendedorismo, porque antes ficava só na parte clínica. Mas o psicanalista hoje ele também olha para isso, porque ele começa a colocar uma ferramenta nova, uma ferramenta disponível aí hoje no mercado, que muitas empresas hoje começam a vir e perceber que isso ajuda, porque aí nos leva para lá, falar com os funcionários, até mesmo fazer um trabalho com a diretoria, fazer trabalhos específicos, pautados em cima de cada área. Então você planeja, você trabalha e você atinge de forma geral todos eles, então usando isso como uma ferramenta empreendedora. Interessante. Até porque o ser humano é relacional, nós não podemos fugir dessa realidade, né? Dessa verdade. Condição humana. Né? É verdade. Luiz Cláudio, eu queria agradecer muito esse bate-papo, altamente esclarecedor, e fica aí o programa à sua disposição para outras oportunidades também. Tá, eu que agradeço, né? Agradeço ao telespectador que está nos vendo, nos ouvindo, e que uma breve oportunidade aí, a gente está aqui de novo para esclarecer mais dúvidas. Ok, muito obrigado.